Olá pessoal, tudo bem? É o professor Roger. A gente vai dar continuidade então às aulas que a gente já vinha conversando. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o emprego do hífen. Tá? Para finalizar essa parte da ortografia, para finalizar essa primeira etapa que a gente começou, a gente finaliza então com o emprego do hífen, ok? E aí nas próximas aulas a gente já entra na morfologia, para falar um pouquinho sobre substantivo, classes de palavras de uma forma geral. O uso do hífen, gente, é um pouco chatinho. Por quê? Porque ele tem várias regrinhas, tá? Muitas dessas regrinhas a gente já conhece de tanto escrevê-las, ok? Então a gente está acostumado já, a nossa memória fotográfica. Outras pode dar aí algumas dúvidas, deixar a gente meio com a pulga atrás da orelha, enfim. Mas aí é só consultar. A gente tem vários meios para consultar, né? Tem internet, gramáticas, livros, enfim. Mas a internet, ela dá conta do recado, certo? Então, olha lá. Uso do hífen em substantivos compostos. Só para relembrar um pouquinho aqui, o substantivo é um nome, tá? A gente, grosso modo, diz que o substantivo é o que dá nome às coisas. Tudo que tem um nome é um substantivo. E composto. Composto é mais de uma palavra, então de duas para frente. Então, no caso, substantivos compostos, duas palavras ou mais. Então, nós temos aqui substantivos compostos com hífen. Matéria-prima. Vejam, matéria é um substantivo. Prima também é um substantivo. O que está acontecendo aqui? Nós temos uma palavra que é composta por duas palavras em justa posição. O que seria a justa posição? Seria uma palavra do lado da outra, certo? Então aqui, ó, matéria-prima, uma palavra do lado da outra e não tem nada que ligue essas duas palavras. Não tem nenhum conector. Então, matéria-prima. Matéria é um substantivo, tem um significado próprio. E prima também tem um significado próprio. Só que quando eu junto essas duas palavras, eu formo uma nova palavra com um novo significado. Ok? Então aí eu tenho matéria-prima, vou usar o hífen, porque eu estou juntando essas duas palavras por meio de justaposição, certo? Matéria-prima. Ela é uma palavra independente de matéria e de prima. Ela tem um significado próprio. Assim como arco-íris, decreto-lei, ano-luz, guarda-chuva, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Vejam, porque, só para relembrar aqui, justaposição, por quê? Matéria-prima não é matéria da prima. Ou arco do íris, ou arco da íris. Ano de luz, não. É ano-luz, arco-íris, matéria-prima. É uma palavra com um significado próprio, ok? Então, esses são alguns exemplos de substantivos compostos com hífen. Tá? São palavras que têm significado próprio e são formados por dois ou mais substantivos. Adiante, nós temos os topônimos iniciados por grão ou formas verbais, ok? Grão a gente usa pouco, tá? São poucas as palavras, mas nós temos Grã-Bretanha, que é mais conhecido, né? Então, Grã-Bretanha. Temos Grão-Pará. A gente pode falar também Grão-Mestre, ok? E esses dois são topônimos, né? Que nós chamamos de topônimos, grã e grão. E nós temos as formas verbais, ou seja, são nomes, né? São palavras que são iniciadas com uma forma verbal. Então, algumas cidades do Brasil, elas têm uma formação, o nome delas é formado de forma composta, é mais de uma palavra, e a primeira palavra é uma forma verbal. Por exemplo, passa quatro. Passa quatro é uma forma verbal. Passa é do verbo passar.
Então, passa a 4. São duas palavras, juntou, formou uma nova palavra com significado próprio. Ok? Passa 4. Nós vamos usar o hífen aí também. Ok? Nomes de espécies botânicas e zoológicas. Aí, no caso de nomes bem específicos, e alguns a gente já está muito acostumado mesmo. Né? Por exemplo, bem-te-vi. Bem-te-vi é um pássaro, certo? Erva doce, que a gente usa para fazer chá. Andorinha do mar, aí é um nome, né? Já está dando um nome da espécie. Capinhaço, tá bom? Capinhaçu, desculpa. E essas palavras também não são tão abundantes, mas a gente usa aí o hífen, certo? Palavras com advérbios mal e bem. Esse aqui é bem interessante, tá? É mal e bem, então o que vier a gente vai usar com o hífen. Mal-estar, bem-estar, mal-humorado, bem-humorado, ok? Então tem mal, tem bem, a gente vai usar o hífen. E aqui tem algumas palavrinhas que a gente acaba não usando tanto, tá bom? Mas é importante a gente saber palavras como além, aquém, recém e sem. Então, nós temos além fronteiras, recém-nascidos, recém-casado, né? Recém-casados ou recém-nascido, sem vergonha. Essas palavras a gente vai usar o hífen, certo? E uma observação aqui importantíssima. O hífen ele foi abolido das palavras compostas por justaposição, que é aquelas que eu tinha falado para vocês, quando já se perdeu essa noção de composição. O que isso significa? Tá? Vamos decifrar esse aviso. Palavras por justaposição é quando eu tenho duas palavras, né? Uma junto da outra, e aí nós formamos uma nova palavra com um novo significado. Vamos lembrar lá de matéria-prima. Matéria tem um significado, prima tem um outro significado. Eu junto as duas e aí eu tenho uma nova palavra com um novo significado. Matéria-prima, nós usamos o hífen. Só que o que acontece? Existem algumas palavras que, por serem tão utilizadas sem hífen, elas já entraram no imaginário social, já entraram no sistema linguístico e as pessoas não usam hífen. Então, algumas palavras, que são esses exemplos aqui, girassol, paraquedas, madressilva, paraquedista, paraquedismo, não é utilizado o hífen. Tá? A gramática ela absorveu essa expressão linguística, ok? Então, girassol, madressilva, paraquedas, paraquedista, paraquedismo, não utiliza hífen, ok? Tudo junto. Adiante, nós temos aqui uso do hífen na derivação prefixal. Tá? Uso do hífen na derivação prefixal. Com hífen, segundo a palavra, com a mesma letra. Então, vejam, a derivação prefixal, o que é? O que é uma derivação prefixal? É quando eu tenho uma palavra que ela é formada inicialmente com prefixo. Então, só para relembrar aqui, prefixo é aquela palavrinha, né, aquele pedacinho de palavra que vem antes da palavra principal, e sufixo é quando vai no final. Prefixo antes, né, pré, e sufixo lá no final. Então, olha o exemplo que a gente tem aqui, alguns exemplos que a gente tem. Micro-organismo. Micro é um prefixo e organismo seria a palavra principal, certo? Então, eu vou usar o hífen nessa derivação quando a segunda palavra começar com a mesma letra da última letra do primeiro prefixo. Então, olhem lá. Micro-organismo. Micro terminou com O, organismo começou com O. Eu vou separar por hífen, ok? Micro-ondas, mesma coisa.
o prefixo terminou com O e a palavra começa com O. Eu vou colocar aí um hífen. Contra-ataque, contra-atacante, anti-inflamatório, termina com I, começa com I. Sobre exaltar, termina com E, começa com E. Sobre erguer, extra-amazônico, tá? Então, são palavras que eu vou utilizar o hífen para separá-las, ok? Segunda palavra com H. Então, olhem lá, isso é importante porque isso, de uma forma geral, todas as palavras que terão essa formação, a segunda começa com H, tem hífen. Então, micro, história. Contra, habitual. Anti-higiênico. Sobre, humano. Tá? Extra, humano. Extra, hospitalar. Quando eu tenho esse H, que é a primeira letra da segunda palavra, eu vou colocar o hífen. Ok? E as palavras que têm RS, nós vamos duplicar. Como que funciona isso? Micro, região. Região vai começar com R? Ok. Então, eu vou juntar micro e região e vou dobrar a letra R. Micro-região. Microsegundo. Segundo começa com S, eu vou dobrar a letra S. Antissocial. Mesma coisa, dobra o S. Antirrugas, dobra o R. Contrassenso, contrarreforma. E diversas outras palavras. Então, eu vou sempre pegar o RR, o SS, para formar essas palavras, e não vou usar o hífen. Casos específicos do uso do hífen com prefixo. Aqui é interessante porque, assim, gente, são várias, tá? São várias, são vários casos específicos que a gente vai analisar aqui. Por exemplo, sob e sub. Nos prefixos sob e sub, além do H, né, e do B, porque eu não vou dobrar o B, e como a gente já falou antes, o H como segunda palavra, a segunda palavra começando com H, eu vou separar por hífen. Além do H e do B, também se utiliza hífen quando a segunda palavra começa com a letra R. Então, olhem ali, eu tenho bibliotecário, subbase, tudo bem, são dois Bs, eu não vou juntar, obviamente. Eu vou colocar um hífen aí. Mas as palavras sub-reino, sub-região, eu vou colocar o hífen, certo? Vou colocar o hífen aí, para separá-las. Com o prefixo co, apenas se utiliza o hífen quando a segunda palavra começa com H. Em todas as outras situações não se usa hífen. Então, olhem lá, nós temos a palavra cooperar, coordenar, coadjuvar, coprodutor, copiloto. Essas palavras, esse prefixo, ele será utilizado junto a essas palavras, normalmente sem hífen, a não ser que comecem com um H, certo? E nós temos uma nota importante que a palavra coabitar, ela vai entrar mais ou menos na mesma ideia que nós falamos antes, de palavras que a gramática acaba absorvendo essa expressão linguística, de tanto escrever coabitar sem o H, obviamente, sem o hífen, né, e sem o H, isso acabou fazendo com que essa palavra fosse absorvida realmente pela gramática. Então, a palavra coabitar não tem hífen nem H, ok? É tudo junto. Com os prefixos pró, pós e pré, utiliza-se o hífen quando os prefixos forem tônicos. Então, olhem lá, e autônomos da segunda palavra. Então, pró, pós e pré. Quando ele é tônico, ou seja, quando ele tem, né, essa força, eu eu vou utilizar o hífen, eu não vou juntar as palavras. Então, pós-graduação. Vejam, eu tenho aí pós, isso é tônico, isso é forte. E eu tenho um hífen dividindo separando essas duas palavras.
Pré-fabricado, a mesma coisa. Pró-vida, tá? Tudo isso, todas essas palavras eu vou separar aí com o hífen. E agora nós temos o oposto, né? Pro, pós e pré. E pre. Pro, pós e pre. Que são palavras, são prefixos átonos. Eles não têm aquela força do slide anterior, das palavras do slide anterior. Então, a gente não vai utilizar o hífen e vai juntar tudo, tá? Pré-determinar, pós-por, propor, prever, ok? E com os prefixos circum e pan, que também não são muito utilizados, mas vale a pena a gente relembrar aqui. Circunnavegação, pan-americano, circunmurado. A gente vai separá-los com o hífen, certo? E lembrando aqui que quando a segunda palavra começar com vogal M, N ou H, é aí que a gente vai fazer essa separação, ok? Mas eles não são muito utilizados. Aqui a gente já está acostumado, porque com os prefixos ex e vice, que a gente usa bastante, né? Ex-prefeito, ex-diretor, ex-professor, vice-presidente, vice-prefeito, né? Enfim, esses dois termos a gente vai utilizar sempre com o hífen. E tem também viso, solto, solta, que são né? Que são pouco utilizados também. Mas a gente vai usar sempre com hífen. Vamos lá. O uso do hífen em locuções. O que são locuções? Tá. Locuções são palavras que se juntam para formar uma expressão, que a gente chama de locução, na verdade. São duas ou mais palavras que se juntam para dar um significado próprio àquilo. Então, veja bem, eu tenho aqui a palavra fim e a palavra semana. Fim significa uma coisa, semana significa outra. Mas quando eu junto essas duas palavras e eu coloco um conector ali no meio, vejam, fim de semana, fim de semana. Isso tem um significado próprio, tá? Um significado novo. A mesma coisa, sala de jantar, tá? É um significado novo, é um local, certo? Cão de guarda, cor de vinho, café com leite. E temos aqui também à toa, à vontade, que são locuções. Nós temos o acento grave ali, a crase, sempre com a crase, porque se tirar a crase aí não é uma locução, é um outro significado, tá? E a gente chama isso de locução. Duas ou mais palavras que se juntam para formar um significado novo, tá? Para representar algo específico. São exceções a essa regra algumas locuções consagradas pelo uso, com significado próprio. Então, por exemplo, água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, queima-roupa, ao Deus dará. São aquelas palavras que, como eu já disse para vocês, a gramática acaba absorvendo. Tem um significado próprio, né? E aí nós temos também o uso do hífen na colocação pronominal. Isso aqui é tranquilo, viu, gente? Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas eu já vou passar para vocês como que funciona. Próclise, mesóclise e ênclise. É a posição do pronome, ok? Então, nós utilizamos aí o pronome para substituir o sujeito. E aí nós podemos colocá-lo no meio do verbo, podemos colocá-lo antes ou podemos colocá-lo depois. Então, vejam aqui. Oferecer-nos-ão. Oferecer aí é do verbo oferecer. Ão é uma ideia de
futuro. E esse nos é o pronome, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o pronome e coloquei no meio do verbo. Isso a gente vai chamar de mesóclise, tá? Meso quer dizer meio. Então, a ideia é essa, mesóclise no meio. Oferecer-te-emos. Olha o te. Esse te é um pronome oblíquo. A gente vai colocar esse pronome no meio do verbo e vai fazer uma mesóclise. E temos também ofereceram-me, ofereci-lhe, tá? E nós temos o pronome lá no final, que é o que a gente chama de ênclise, tá? E a gente não está aí porque não é um caso de hífen, mas o caso da próclise também é possível. Então, eu lhe ofereci, eu te dei, ok? Então, eu coloquei o pronome antes do verbo. Quando eu coloco antes do verbo, próclise. Quando eu coloco no meio do verbo, mesóclise. Quando eu coloco no final, ênclise, ok? E toda vez que a gente utilizar a mesóclise ou a ênclise, a gente vai ter que utilizar o hífen, ok? O hífen, ele serve para nos auxiliar aí nesse caso. Uso do hífen na divisão silábica e translineação. Isso aqui é bem tranquilo, tá, gente? O nome parece uma coisa super complicada, mas não é. A gente já dividiu sílabas aqui. Lembram lá no início? A gente já fez separação de sílabas. E esse tracinho que a gente usa é o hífen, certo? Margarida, trovoada, carinho, enfim, qualquer palavra que a gente vai fazer, que a gente for fazer a divisão silábica, a gente vai utilizar o hífen para fazer essa separação. E o que é a translineação, tá? Translineação, gente, é quando você está escrevendo lá no caderno, por exemplo, ou no Word, ou fazendo um relatório, qualquer coisa que seja, que você tem que dividir a palavra porque chegou ao final da linha e você tem que colocar uma parte da palavra no início da linha, no final dessa linha, e o restante no começo da outra linha. Então, a translineação, na verdade, é isso, tá? Trans, de ultrapassar, né? Esse prefixo trans é de ultrapassar. Então, nós temos aí almoço, por exemplo. Al, hífen, moço, lá na outra linha. Corte, hífen, zia, lá na outra linha. Tá? Então, são palavras simples, comuns. A única coisa que a gente faz é colocar o hífen para fazer a translineação. E tem um outro detalhe aqui que é importante, que é o caso de palavras que já tem o uso do hífen e a gente tem que fazer essa separação, essa translineação. Por exemplo, o verbo aí, né? Disseram-me. Olha lá. Disseram-me. Disseram, hífen. E antes de eu colocar o resto da palavra, eu tenho que colocar um hífen também. Por quê? Porque disseram é o verbo. A continuação seria hífen, me. Então, esse primeiro hífen, ele vai representar que acabou a linha. Vai representar a translineação. E o segundo vai representar o hífen que já era da palavra. Ok? Então, disseram-me. Perfeito? E aí nós temos um caso de ênclise, ok? Que foi o pronome me, foi lá para o final. Mesma coisa acontece na palavra couve-flor. Couve-flor é uma palavra específica, né? Eu tenho aí uma justaposição e é uma palavra que tem um significado próprio. Ok, ela tem hífen, couve, hífen, flor. Quando eu for fazer a separação, eu vou fazer da mesma forma que disseram-me ali em cima. Couve, hífen, na outra linha, hífen, flor. O primeiro hífen significa que acabou a linha, então vai ser feita uma translineação. E o segundo significa que já era um hífen da palavra. Ok? Aqui também tem um caso interessante, que é o uso do hífen em encadeamentos vocabulares. O que isso significa? Tá? O uso do hífen em encadeamentos vocabulares. Quando você tem, por exemplo, você vai fazer uma viagem. E aí você diz que passou pela ponte Rio-Niterói.
Ou seja, você passou pela ponte que faz a ligação entre o Rio de Janeiro e Niterói. Rio, Niterói. Esse hífen, ele significa a ligação de um para o outro. A rodovia Rio-Santos. Rio de Janeiro, Santos. Ele está ligando Rio a Santos. Tá? É isso que está significando aqui. A divisa, liberdade, igualdade, fraternidade. A ponte aérea São Paulo, Manaus. Ou seja, uma relação de encadeamento realmente, de você sair de um lugar e chegar no outro. O hífen, ele está representando isso, que é como se tivesse uma ponte aqui, tá? Então, São Paulo, Manaus. Gente, a nossa aula seria essa. Eu deixei para vocês uma lição de casa. É uma lição de casa bem simples, mas que é importante que vocês façam, porque tem algumas informações lá que pode ser que algumas pessoas não conheçam, certo? É uma aula um pouquinho chatinha, porque tem bastante detalhes, tem bastante questões a tratar, né, que são várias regrinhas do hífen, mas é uma aula importante. Na próxima aula nós vamos falar de substantivo e aí a gente já começa a trabalhar com classe de palavras, ok? Muito obrigado e uma ótima semana a todos.